Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para falar sobre a predestinação, que os calvinistas alegam que Deus predestinou pessoas para serem salvas e, consequentemente, pessoas para serem condenadas. E eles usam alguns textos, e eu vou falar sobre um dos que mais é usado, que é o texto de Efésios, capítulo 1, versículos do 3 até o versículo 5. Vamos lendo. É dito assim nesse texto. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Então eles dizem aqui que soberanamente Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação. E alegam isso também fazendo uso do livro do Apocalipse, ou melhor, do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo 5 do Êxodo, eles lendo aí, eles veem que Deus endurece o coração de Faraó. E dizem que Deus endurece o coração de quem Ele quer e amolece o coração de quem Ele quer, para comprovar que alguns iriam crer em Deus, porque foram predestinados a isso, a crer em Deus, e outros iriam não crer em Deus, não iriam crer em Deus, porque foram também predestinados a isso. E dão esse exemplo aí do Faraó. Só, meus amados irmãos, que existe um autor antigo, chamado Irineu de Lyon. No livro 4, ele combate essa mesma heresia no meio gnóstico. Os gnósticos, como eu dizia sempre, são os pais das heresias protestantes. Por exemplo, no livro 4, no capítulo 29, ele fala de uma resposta a uma objeção dos gnósticos, que é o endurecimento do coração do faraó. Assim como dizem os calvinistas. Veja a resposta de Santo Irineu. Ele diz assim: eles objetam: Deus endureceu o coração do faraó e dos seus ministros. E Santo Irineu já respondendo, e eu faço eco à voz de Santo Irineu já respondendo vai dizer: por que os fazem esta acusação? Porque não leem o trecho do Evangelho em que os discípulos perguntam ao Senhor: por que lhes falas em parábolas? A resposta do Senhor é esta: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles falam em parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam, para que se cumpra neles a profecia de Isaías que diz: endureci o coração deste povo, fechei-lhe os ouvidos e tornei-lhes cegos os olhos. Quanto a vós, felizes os vossos olhos que veem o que vedes, e os vossos ouvidos que ouvem o que ouvis. E o pior, eles usam esse trecho do Evangelho para dizer que Deus endurece de fato o coração de alguém desde a eternidade. Mas vamos ver a explicação de Santo Irineu para compreendermos o que ele está dizendo, dando a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 16, como suporte para o entendimento do coração, do endurecimento do coração de Faraó. É dito o seguinte: é um só e mesmo Senhor que torna cegos
os que não creem nele e o negam. Veja, é um só e mesmo Senhor que torna cegos os que não creem nele e o negam. Então o problema não está em Deus que predestina alguém a crer ou não crer. Pelo contrário, ele mostra que Deus elege segundo aqueles que creem e aqueles que não creem. Veja o que ele diz. É um só e mesmo Senhor que torna cegos os que não creem nele e o negam. Como o sol, sua criatura, o faz com os que, por alguma doença dos olhos, não podem ver a luz, ao passo que aos que creem nele e o seguem, dá uma iluminação da inteligência mais plena e maior. Então, Santo Irineu está nos dizendo exatamente, com esse exemplo do sol, que Deus, quando endurece o coração de alguém, não é porque ele o endureceu antes que o mundo fosse criado, ou que antes que o mundo tivesse sido criado, ele tivesse predestinado alguém para ser condenado. Ao contrário, quando ele diz que o sol, veja, o sol nasce para todos. Quem já é cego, mesmo que o sol brilhe, aquela pessoa continua no escuro. Mas aquele que consegue enxergar, ele é iluminado e recebe uma iluminação que pode trafegar, andar tranquilamente na luz. Então ele está dizendo, ao passo que os que creem nele e o seguem, dá uma iluminação da inteligência mais plena e maior. E Santo Irineu vai usar algumas passagens bíblicas para mostrar aqui que não é Deus, veja, não é Deus que predestina ninguém ao inferno. Não é Deus que predestina ninguém ao céu. Não é Deus que endurece o coração da pessoa porque quis endurecer e a pessoa foi impedida pelo próprio Deus de crer. Veja o que diz. Da mesma forma, fala também o apóstolo na segunda carta aos Coríntios. O Deus deste século cegou as mentes dos infiéis, para que não resplandeça neles a luz do evangelho de glória do Cristo. Então veja, o Deus deste século, cegou as mentes dos infiéis. Eles já são infiéis. E por não crerem, por não terem a fé, por não aceitarem a graça de Deus, o Deus desse século os cegou. É interessante esse texto. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou as mentes dos infiéis para que não resplandeça neles a luz do evangelho de glória de Cristo. E novamente na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 28, São Paulo vai dizer: como não se esforçaram por conhecer Deus, Deus os abandonou na sua inteligência pervertida para fazer o que não é conveniente. Primeiro capítulo da carta aos Romanos, versículo 28. E São Paulo, Santo Irineu ainda dá aqui o uso da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele vai dizer: na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala abertamente dizendo do anticristo. Eis porque Deus lhe enviou uma potência de desviação, para que acreditem na mentira e sejam condenados todos os que não acreditaram na verdade e consentiram na iniquidade. Então veja que não é Deus que inicia o endurecimento do coração. Não é Deus que inicia. Eles já têm o seu coração endurecido. Ele vai dizer: se portanto Deus é conhecedor de todo o futuro, abandona agora na sua incredulidade todos os que sabe que não acreditarão
e desvia o seu rosto de homens desta espécie, abandonando-os às trevas que eles mesmos escolheram. Veja, eles mesmos escolheram. As pessoas que não creram em Deus, eles optaram pelas trevas. É aquilo que diz São João no capítulo 1 do seu evangelho. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Continua Santo Irineu. O que há de se admirar se naquele tempo, lá no tempo do faraó, abandonou a sua incredulidade os que nunca teriam crido? Veja, os que nunca teriam crido. Santo Irineu está explicando. O faraó e todos os que estavam com ele. Com efeito, o verbo diz assim a Moisés, falando de dentro da sarça. Você pode ver isso no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3, é dito o seguinte no versículo 19. Para você entender que Deus, conhecendo o futuro, sabia da incredulidade do faraó, e sabendo da incredulidade do faraó, sabendo que o faraó não iria deixar o povo sair do Egito de livre e espontânea vontade, ele diz: eu sei que o rei do Egito, capítulo 3 de Êxodo, versículo 19, Jesus falando, né? O verbo eterno de Deus falando no meio da sarça. Você pode ver que você vai ver que vai falar quando Moisés se encontra ali na sarça diante daquele ser espiritual, ali o autor do Êxodo, né, o próprio Moisés, ele vai relatando um anjo e Deus, né? Mas a gente sabe que é Jesus que fala em toda epifania, né? Toda manifestação do Antigo Testamento é Jesus. É Jesus que estava na fornalha ardente com Sidraque, Misaque e Abednego, né? Então é Jesus. É Jesus a rocha da qual eles beberam no deserto, como diz o apóstolo São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Então Jesus fala com Moisés dizendo: eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir. Então veja, aqui Moisés ainda não tinha sido enviado ao faraó. Moisés ainda não tinha sido enviado ao castelo, ao palácio do faraó. Mas Deus, conhecendo o futuro, como a gente vai ver, ele diz: eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e farei o Egito, e ferirei, melhor dizendo, o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Então veja, o faraó só deixará partir o povo do Egito depois que for ferido. Porque Deus conhece, Deus é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas. E antes que o mundo fosse criado, Deus conhecia e conhece o futuro. Deus conhecia e conhece o futuro. É isso que é revelado para nós pelo primeiro Papa, por São Pedro, na sua primeira carta. Na primeira carta, São Pedro vai dizer assim, a partir do versículo 2. Eu vou ler do versículo 1 para melhor entendimento. Saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, veja, eleitos, que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da expersão do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Então, corroborando aqui, Santo Irineu vai dizer: o verbo diz assim a Moisés, falando de dentro da sarça: eu sei que Faraó, rei do Egito, não os deixará ir embora, se não for por meio de mão poderosa. E como o Senhor falava em parábolas, provocando a cegueira de Israel, para que olhando não vissem, porque conhecia a sua incredulidade. Então, Deus falava em parábola para que eles não se convertessem, porque Deus já conhecia, antes que o mundo fosse criado, Deus já conhecia que eles não iriam crer. E era por isso que Deus falava em parábola por meio de Jesus. Da mesma forma,
endurecia o coração do faraó, porque mesmo vendo que era o dedo de Deus que fazia sair o povo, não acreditasse e se precipitasse no abismo da incredulidade, imaginando-se que o êxodo se deu por uma magia e que o Mar Vermelho abriu passagem ao povo, não pelo poder de Deus, e sim por fenômenos naturais. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, de antemão, que uma coisa é Deus conhecer o futuro e saber quem ia crer nele e quem não ia crer. E assim como o sol dá a luz tanto para o cego como para o que tem boa visão, mas a luz só é útil para aquele que é de boa visão, né? Assim, nesse exemplo que Irineu deu naqueles tempos, nós sabemos que hoje, falando de questão de dessa deficiência, ou não sei como é chamado atualmente, e com todo respeito eu estou dando esse exemplo aqui também, hoje tem inúmeras, né, perspectivas que ajudam, né, maneiras, fórmulas, coisas que a inteligência do homem criou que ajuda as pessoas que têm problema de visão. Mas Santo Irineu vai dizer, assim como o sol que ilumina quem tem a visão, mas é, entre aspas, inútil para quem não tem a visão, assim Deus faz com aqueles que já eram incrédulos. É por isso que ele vai dizer, eu amei a Jacó e aborreci Esaú, lá no profeta Malaquias. Por quê? Porque antes que o mundo fosse criado, e inclusive é dito, antes que eles fizessem qualquer coisa, antes que ele fizesse qualquer obra, eu amei a um e aborreci o outro. E por que isso? Porque Deus previu a fé e o outro, Deus prevê a incredulidade. Então, Esaú não deu a importância que deveria dar à bênção e à primogenitura. E Jacó já esperava, ansiava, desejava, buscava a primogenitura, a bênção da primogenitura. Então, fica claro aí que Deus, ele, quando na carta aos Efésios diz que ele predestinou, é predestinar para aqueles que creem foram predestinados para ser como Jesus. Mas ele não predestina os que não creem. Os que não creem, ele apenas reconhece antecipadamente. Como diz São Pedro na sua carta, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da expiação do seu sangue. Então, uma coisa é a presciência de Deus, outra coisa é a predestinação, como diz os calvinistas. Deus não predestina ninguém para a salvação e para a condenação. Somos predestinados a ser como Cristo, segundo o conhecimento prévio de Deus, daqueles que iriam crer e os que não iriam crer. Aqueles que iriam crer, Deus age como o sol e ilumina as suas mentes. E aqueles que não iam crer, é como o sol que age naqueles que não têm visão. Eles continuam na escuridão. E Deus os abandona na sua incredulidade. Deus abençoe a todos. Espero ajudar com esse vídeo. Amém. Dá uma curtida no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda.